Senhoras e senhores, se você opera na Bolsa de Valores brasileira, é bem provável que em algum momento você fique em dúvidas de quanto você pagar em imposto. Nesse canal aqui temos vários vídeos falando sobre tributação em renda variável. Por mais que eu tenho falado várias vezes, acho que são quase 10 anos falando sobre isso. Quanto mais tempo passa, mais eu entendo que eu tenho que dar um passo para trás. Era muito mais prazeroso eu vir aqui falar sobre contabilidade na sua essência, falar da importância de você ter uma gestão fiscal, um planejamento tributário, falar para você que você precisa fazer uma blindagem do teu patrimônio e, quiçá, se você já é pai, se você já é casado, ou se você deseja ter uma família, até começar a pensar até numa parte de sucessão. É comum a maturidade chegando e você começar a pensar o quanto de patrimônio eu vou deixar, o quanto eu vou impactar os meus filhos e as próximas gerações e como fazer com que eles não sofram quando eu for desse mundo. É comum também clientes de grandes potenciais me perguntar, Luiz, eu preciso achar uma forma de blindar o meu patrimônio. E a primeira forma que eu sempre converso, ou inicio uma conversa de blindagem patrimonial, a blindagem parte do princípio que você quer dar segurança sobre algum fato. Eu preciso entender qual é esse fato. Do que você precisa dar segurança dos seus investimentos? E a partir dali nós começamos a criar um plano. Bom, eu vou trazer esse cenário para o mundo dos investimentos, principalmente se você opera aqui na B3. Se você quer ter lucro, se você quer ter segurança, se você não quer ter problema com a Receita Federal, se você quer ter prosperidade, você tem que ter um plano. E o plano começa com você blindar os teus investimentos. Guarde isso. Olha que sacada legal isso daqui. Você precisa blindar os seus investimentos. Por isso, compre aqui, arrasta para cima e compre um investidor blindado. É ali que você... Não, mentira, não é isso não. Você precisa blindar os seus investimentos. Daí a gente volta naquela essência. Eu vou blindar sobre o quê? Né? Qual o motivo que eu vou blindar? Eu quero blindar os meus investimentos de uma crise mundial. Renda variável é um pouco difícil você conseguir, salvo se você fizer um hedge de defesa, ou se você fazer uma estrutura de defesa com isso, né? uma operação estruturada, tá? Daí já é um pouco mais pesado. Mas a gente, arroz com feijão, comprando e vendendo ativos, como é que eu faço, né, para defender? Eu não sou economista, então talvez procurar um economista, mas você também pode pensar, como é que eu vou blindar os meus investimentos da Receita Federal? E se você investe na Bolsa de Valores, você precisa pensar nisso. Como é que eu vou blindar os meus investimentos da Receita Federal? A partir dali eu consigo te ajudar, porque eu sou um contador especializado. Se você quer blindar os seus investimentos da Receita Federal, olha, vem aqui, guarda isso, tá? Isso aqui é ouro. Você tem que criar uma estratégia de não lesar os cofres públicos. Vou te responder. A Receita Federal, ela vai te multar, ela vai te autuar e vai te processar entre vários fatores. Principalmente quando você cai numa fiscalização. Não é só deixei de pagar o imposto ou deixei de entregar a declaração do imposto de renda. É muito mais do que isso. Qual é a estratégia que muitas das vezes eu uso? Que é o princípio da prudência. Qual é o princípio da prudência? O que é o princípio da prudência? Na contabilidade, e contador antigo vai saber, agora veio as informações quantitativas e qualitativas das informações contábeis. Antigamente era 7 princípios que norteiam o contador. Desses 7 princípios, tem o princípio da entidade, o princípio da competência, princípio da prudência, que é mais passivo, menos ativo. Se ficar em dúvida, paga, tá? É melhor você pagar e pedir restituição do que você ser processado por uma sonegação de imposto. É isso que você precisa fazer. Então, ó, pega essa dica. Se você quer dar segurança nos seus investimentos, princípio da prudência. Não lese os cofres públicos. Ou seja, pague o imposto. Pague errado, mas pague. Pague a mais, mas pague. Não pague menos, porque daí você vai ter que pagar um complemento. Por quê? Quando você perceber que você fez alguma coisa errada ou for fiscalizado, nós vamos corrigir e pode ser que eu peça restituição do valor errado. Agora, se você não pagar, se você não fizer ou fizer com valor menor, você cai em todo nível de fiscalização. E começa com sonegação de impostos, ocultação de patrimônio, falta de origem de recurso, investimentos e captação de forma inapropriada, e aí você vai. CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, dívida ativa, protesto em cartório, dívida na União e até execução fiscal, dependendo do nível de movimentação financeira. Porque toda vez que a gente fala assim, você vai ter o CPF bloqueado, você vai ser multado. É comum as pessoas olhar,
os pequenininhos. Olha que fora de esquadro que é. Muita gente defende assim, pode investir porque não dá nada, eu não pago imposto, o Brasil é um país da impunidade, ninguém dá nada. Mas toda vez que eu falo, teve um CPF bloqueado, mas é pouquinho, não dá nada. Ou seja, você acha mesmo que é só os pequenininhos? Por que os grandes, muitas das vezes, não caem com o CPF bloqueado? Eu vou dizer o porquê. Porque tem tantas situações para ela fiscalizar que vai arrecadar muito mais coisas que a fiscalização é muito mais pesada. Então nós, seres mortais, estamos investindo, o CPF bloqueado é para nós mesmo, classe média. A classe alta, ela até pode ter o CPF bloqueado, mas o nível de fiscalização é muito mais pesado. Então se você está na média ainda, faça bem feito. Não lese os cofres públicos, porque você vai correr um risco de lá na frente pagar muito mais caro.